a gente vai abrir uma série de episódios aqui no canal falando sobre uma grande figura feminina histórica, que é a Rainha Vitória. Tudo começou porque eu quis ler esse livro aqui, ó. O Ano Drácula, do Kim Newman. Eu estou lendo ainda este livro, eu ainda não concluí a leitura, em partes por conta de tudo isso que eu vou explicar agora. Bem, esse livro é muito interessante, estou gostando bastante da leitura dele. Ele vai falar sobre uma possibilidade se a história que nós conhecemos do Drácula, do Bram Stoker, não tivesse tido o final que o livro do Bram Stoker teve, né? O Van Helsing tivesse perdido aquela batalha contra o Conde Drácula e o Drácula tivesse sobrevivido. Então, desde as primeiras páginas, a gente já vai se deparar com esse quadro. Nós veremos aquele doutor que cuidava do hospício, do manicômio, lá no Drácula de Bram Stoker. Então, ele vai continuar essa saga. O primeiro capítulo já é uma abertura com esse médico. Ele vai apresentar pra gente o ponto de vista a partir dessa derrota do Van Helsing e a consagração do Drácula lá na Inglaterra vitoriana. E daí, uma série de questões nos são apresentadas no decorrer dos capítulos deste livro. Entre eles, nós teremos uma misturança de referências do contexto do século XIX inglês, como a própria Rainha Vitória, a figura da Rainha Vitória como inauguração aí de um conceito do mundo gótico, de um luto eterno que se pairou sobre a humanidade. Nós teremos aí referências sobre a própria era vitoriana e a realidade de Londres no final do século XIX, com a Segunda Revolução Industrial e todas as questões que nós já sabemos que acabou deixando Londres uma cidade bastante fantasmagórica pela quantidade de morte, um clima bastante horrível que era completamente ignorado pela monarquia inglesa. E aí nós temos duas figuras culturais do universo inglês que serão representadas, na verdade três, né? Eu vou relevar aí o próprio luto da Rainha Vitória pela morte do Príncipe Albert e a figura do Príncipe Albert como parte do elemento aí da construção do enredo do Ano Drácula. A série de homicídios aí do que seriam dos primeiros serial killers da humanidade, que é o Jack Stripador. E o Sir Arthur Conan Doyle, nosso escritor tão importante da literatura criminalística inglesa, um dos escritores que deu origem a esse tipo de narrativa de ficção, que foi o pai aí do Sherlock Holmes e de todo esse universo do Sherlock Holmes. Todas essas informações, elas são necessárias para acompanhar a leitura desse livro. Então imagina o tamanho da missão que eu peguei nas mãos quando eu escolhi analisar literariamente esse livro com vocês. Então, além de ter o tema que eu estudo, que é a questão do vampiro, do vampiresco, e aqui nesse livro especificamente o vampiro mesmo, ele ainda vai abarcar todo esse universo. Ou seja, eu tive que dar um stop em tudo que eu estava fazendo e, em paralelo, começar a buscar informações, correr atrás de conhecer um pouco mais sobre a Rainha Vitória, a Era Vitoriana, continuar um projeto meu de leitura do Sherlock Holmes, do Sir Arthur Conan Doyle, conhecer melhor o próprio Conan Doyle e o que ele dialogava com a Rainha Vitória.
E tudo isso tem tudo a ver com o meu objeto de estudos, que é o escritor aí brasileiro Álvares de Azevedo, e todo esse universo bastante gótica que foi construída daí em diante. Bem, o Álvares de Azevedo, ele nasceu em 1831 e a Rainha Vitória, ela ascendeu ao trono em 1836. Então, assim, a maior parte da vida do Álvares de Azevedo, principalmente a vida em que ele tinha consciência de estar vivo, a Rainha Vitória já era a monarca da Inglaterra, né? Mas a época em que se consagrou como aquela imagem da rainha lutada e de todo o gótico que acabou se derivando da postura da rainha em relação ao falecimento do seu marido, o príncipe Albert, é posterior à morte do Álvares de Azevedo. Então, apesar dele ter convivido com a Rainha Vitória na coroa britânica, ele não conviveu, ele não é fruto cultural daquela Inglaterra que acabou nascendo posterior à morte do príncipe Albert e ao enlutamento eterno da Rainha Vitória. Bem, eu particularmente não conhecia muito bem a Rainha Vitória, né? A figura da monarca inglesa do século XIX, para mim, era só um nome, não tinha uma característica, não tinha uma história por trás dessa pessoinha. E eu fui obrigada a estudar a história dela para conseguir fazer esse andamento da análise literária da obra Ano Drácula. Então eu tive que me debruçar em estudar a Rainha Vitória. E quem me ajudou muito nesse caminho foi esse livro que eu acabei baixando no Kindle, que é Vitória, a Rainha, da Julia Berger. Então, a escritora, ela vai dividir essa obra, né, esse livro biográfico da Rainha Vitória, em 5 partes. E são contemplando aí cada um desses pedacinhos da fase de vida da Rainha Vitória. E nós começaremos no vídeo de hoje falando sobre a infância da Rainha Vitória. Antes de ler esse livro, antes de estudar, me debruçar sobre essa história da Rainha Vitória, como eu disse, eu não conhecia. A primeira vez que eu soube que a Rainha Vitória existiu na face da Terra foi quando eu era criança, né? Eu tinha, sei lá, uns 5, 7 anos, nem lembro mais. E eu assisti aquele desenho da Disney, As Peripécias do Ratinho Detetive, que tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui, que é uma releitura da Disney do Sherlock Holmes. Então, o ratinho, o Basil, da Rua Baker, ele é o ratinho que mora como se fosse assim, debaixo da casa do Sherlock Holmes. E ele tem todos os atributos, ele tem todas as capacidades que o próprio detetive do Sir Arthur Conan Doyle possui. E essa história, ela vai fazer uma investigação do desaparecimento do pai de uma ratinha. E esse pai, na verdade, ele foi sequestrado para produzir uma arma que visasse assassinar a Rainha Vitória no seu jubileu de diamante. E foi aí que eu conheci a Rainha Vitória. E aquela ratinha gordinha, rechonchudinha, fofa, simpática, bastante apreciada ali pelos seus súditos, porque o próprio Basil, ele protege, defende a rainha com bastante vigor. O pai da menina que havia sido sequestrado também defende a vida da rainha com bastante vigor. Claro que tudo isso tem muito a ver com a cultura dos ingleses, né? Que é God Save the Queen. Mas essa rainha, ela pareceu bastante fofinha. Bem, essa impressão, ela acabou mudando um pouco quando eu fui estudar história. E assim, história que a gente estuda na escola, ensino médio, acaba sendo uma história bastante relapsa nos detalhes, né? A gente estuda os fatos muito corridos, não tem tempo de ver os detalhes da história, muito menos as fofocas e detalhes das monarquias inglesas. Apesar da monarquia inglesa fazer uma enorme diferença para a história ocidental e ter influências diretas na própria história do Brasil, que é o caso da figura da Rainha Vitória, a figura dela foi importantíssimo para mudanças políticas e econômicas do Brasil do final do século XIX. Então, sim, é uma figura que impacta na nossa história. E quando a gente vai estudar Álvares de Azevedo, que é um escritor que está com um pezinho lá na Inglaterra e na Alemanha, muito mais do que ele estava em Portugal,
Cara, falar de Rainha Vitória é imprescindível. Depois, meu outro contato com a Rainha Vitória foi quando eu assisti aquele filme do Inferno, que é uma adaptação da história do Alan Moore, né? Uma história em quadrinhos do Alan Moore, de mesmo nome, do Inferno. Essa história, ela vai fazer uma releitura também dos casos do serial killer do Jack Stripador. E ele vai acabar envolvendo na trama o próprio príncipe Albert, que era o marido da Rainha Vitória. E foi daí que eu descobri a existência do tal do príncipe Albert na história da Inglaterra. E isso tem muito a ver com a leitura do Ano Drácula. Sem mais delongas, vamos já começar com a biografia da Rainha Vitória. Eu também utilizei bastante alguns artigos que foram publicados nesse livro das Vitorianas Macabras, da Dark Side. Mas nada quando envolve a Rainha Vitória é algo simples de se entender. A Rainha Vitória, ela nasceu no dia 24 de maio de 1819, às 4h15 da manhã, no Palácio de Kensington. E quando ela nasceu, ela era a quinta da linha de sucessão. Ela é filha do príncipe Edward com uma princesa alemã que se chamava Vitória também. E daí já começaram as minhas surpresas com a Rainha Vitória, porque eu nasci dia 23 de maio e ela nasceu dia 24 de maio. Eu nasci às 5 da manhã, elas nasceram às 4h15 da manhã. Eu sei que são só coincidências aleatórias, sem nenhum tipo de conexão científica, mas eu achei surpreendente, né? Ela tem o mesmo signo que eu, cara. E as semelhanças não terminaram por aí. A nossa geminiana, Rainha Vitória, ela ainda tem um outro agravante que se semelha bastante comigo, que ela passou a vida inteira lutando contra o excesso de peso e contra os estereótipos que faziam da sua aparência, por ela não se enquadrar nesse padrão de beleza. E essa é uma das coisas que eu trago aqui nessa semana do Dia Internacional da Mulher, para nós revisitarmos o meu vídeo falando sobre padrões de beleza e desconstruirmos de uma vez por toda essa jossa que fez até rainhas se sentirem mal por não seguirem determinados modelos criados por sabe Deus quem da sociedade. A Rainha Vitória era conhecida como a rainha das incoerências, a rainha das oposições, como todo bom geminiano, né? Vamos concordar? Enfim, a Rainha Vitória, ela era bastante incoerente, porque na verdade ela, assim como seu pai, o príncipe Edward, ela tinha uma visão muito progressista se comparada com o tradicionalismo da Inglaterra da época. Inclusive, essa já é a primeira oposição que eu vou apresentar para vocês, porque a era vitoriana, ela hoje é conhecida na história da Inglaterra como a era do tradicionalismo e do extremo conservadorismo. Então, a Rainha Vitória, ela se consagrou rainha depois de uma sucessão de mandatos de reis que eram bastante relapsos, fúteis, e que estava fazendo com que a Inglaterra começasse a questionar o valor e o interesse de se ter uma coroa. Vamos lembrar que nós estamos falando aí justamente de um período que foi posterior à Revolução Francesa, né? Então, quem foram os reis que estavam no poder antes da Rainha Vitória? O seu tio, George IV, se eu não me engano, e o seu avô, que foram dois reis, assim, bastante excêntricos, bastante exagerados, que gostavam de ostentar e exacerbar. Assim como foi o Luís da França, que foi decapitado, né? Coitadinho, perdeu a cabeça, justamente por esses excessos. Então, a Inglaterra, ela já vinha de um questionamento do porquê fazer manutenção da coroa, sendo que esses reis, eles só serviam para acabar prejudicando e ostentando. Então, quando a Rainha Vitória, ela ascendeu ao trono, ela foi para os britânicos o exemplo de um conservadorismo, de uma família mais tradicional, de uma pessoa, apesar dela ser solteira quando ela ascendeu ao trono, mas ela era uma garota que tinha acabado de completar seus 18 anos.
ela era fofinha, ela tinha uma caracterização, por assim dizer, que se distanciava da imagem daquele tio e daquele avô extremamente rabugento, daqueles caras que tinham várias amantes e que gostavam de festas e ostentavam esse dinheiro público. Então, ela foi a imagem do conservadorismo. E quando ela se casou, teve 9 filhos com o príncipe Albert e teve aquela estrutura de família bem aos moldes do tradicionalismo, daí então ela consagrou o que são os valores daquela tradicional família, fazendo com que a Inglaterra se tornasse algo bastante conservador. O príncipe Edward, que foi o pai da rainha Vitória, que era o 4º da linha de sucessão, ele não era, na verdade, o rei George, que era o rei, né, por descendência, e ele teve uma única filha, a princesa Charlotte. E a princesa Charlotte, ela infelizmente faleceu no parto, junto com o bebê. Portanto, o rei que estava no trono, ele perdeu o seu herdeiro legítimo. E daí ficou aquela cruzada para os outros irmãos, né, do rei procurarem um herdeiro para o trono. E por incrível que pareça, eles eram uma família extremamente grande. Eles tiveram trocentos filhos lá, nem me lembro mais quantos, que foram. Então, os avós da rainha Vitória era a Carlota de Mecklenburg-Strelitz, que é aquela rainha consorte inglesa que, reza a lenda, ela tem uma longínqua descendente africana, que foi inclusive representada naquela série da Netflix, o Bridgerton. Então, aquela rainha consorte da série Bridgerton é exatamente a avó da rainha Vitória, que foi casada com o George III. E aí o filho mais velho deles, primogênito com direito ao trono, que ascendeu, foi o George IV, né, que é o tio da fofucha da rainha Vitória. E o rei George III, ele foi afastado do poder público, isso até na série da Netflix a gente acaba mostrando, porque ele vivia doente. Na verdade, parte das doenças que ele tinha, ele era completamente louco, esquizofrênico, ele tinha alucinações, foi dado como doente durante muitos e muitos anos. Reza a lenda que ele era bastante arrogante, bastante grosseiro com as pessoas que o cercavam. E quando ele já estava afastado, quem assumiu a coroa britânica foi o seu rei regente, que era o filho, o George IV. E quando ele faleceu, o George IV foi oficialmente coroado rei da Inglaterra. Repito, 13 irmãos. E acredite se quiser, nenhum deles teve uma preocupação em ter uma vida minimamente regrada. Então eles sabiam que ali eles eram uma sucessão de pessoas que poderiam se tornar os próximos reis ou rainhas da Inglaterra. Lembrando que nessa época ainda vigorava aquela lei da Inglaterra de que a coroa ela tinha uma prioridade para os homens primogênitos. Portanto, se você fosse primogênito e você fosse homem, certamente a coroa seria sua. Agora, se você fosse primogênita mulher e você tivesse um irmão mais novo, a coroa passava para o seu irmão. Você só herdava a coroa se não tivesse mais nenhum outro homem para assumir aquela coroa. Aí seguia a ordem de progenitura entre as mulheres herdeiras à coroa. E desses 13 descendentes do casalzinho aí, George III e Carlota, só o primeiro que tinha uma regra que a gente vê naquela série também da Netflix, o The Crown, que é bastante rigoroso com essa instituição da coroa britânica, que é aquela coisa do casamento ser escolhido, ter que ter a autorização da monarquia para ser legitimado e para aquele descendente ele conseguir assumir alguma coisa real. Então, tinham alguns desses irmãos que os seus descendentes não poderiam assumir o trono porque eram dados como filhos ilegítimos. Eram casamentos não reconhecidos, portanto, os herdeiros eram ilegítimos, eles não teriam direito à coroa britânica. Mas, de um modo geral, a maioria desses filhos
do rei George III, eles não tiveram filhos mesmo. Eles não casaram ou casaram e não tiveram filhos. Parece meio estranho dizer isso, mas é a realidade. O próprio príncipe Edward, o pai da rainha Vitória, ele não havia se casado até ele quando a Charlotte morreu, e ele percebeu que alguém tinha que herdar essa coroa. E a Charlotte não seria mais. Então, quem seria? Não existia nenhum descendente vivo que tivesse ali as qualidades para assumir a coroa. Então, ele começou a fazer uma corrida para conseguir se casar e gerar um herdeiro. Só que precisava ser um casamento reconhecido pela coroa. Bem, o Edward, ele teve seus pulitos, né? Ele não ficou até a tarará idade, porque ele já era bastante velho quando ele decidiu criar sua família legítima para a coroa. Então ele teve uma amante, uma namoradinha de muitas e muitas décadas. Foram 30 anos de relações amorosas com uma americana do Canadá que se chamava Julie de Saint Laurent. Ela não poderia se tornar sua esposa por causa daquelas frescuradas deles. E aí ele abandonou essa amante, vamos por assim dizer, e foi procurar uma princesa alemã que já era viúva. Então a mãe da rainha Vitória, ela já tinha 2 filhos do outro casamento dela, e uma dessas irmãs é extremamente amiga da rainha Vitória, e ela cita nos diários dela bastante essa irmã. O próprio príncipe Edward, ele teve uma vida de tanta ostentação, uma vida de tanto exagero, que financeiramente ele não era um bom partido. Ele estava falido, ele não tinha uma boa reputação. Então, quando ele foi procurar essa princesa alemã, a princípio ela foi aconselhada a não se casar com ele. Só quando a coroa alemã começou a perceber o que estava acontecendo e que provavelmente esses irmãos do rei George IV, né, na época regente ainda, o George IV, eles estavam procurando um possível herdeiro para a coroa britânica, foi que ela foi aconselhada a se casar com o príncipe Edward, porque haveria ali uma possibilidade dela ser a futura rainha consorte da Inglaterra. E foi só por essa única razão que ela se casou com o príncipe Edward. E guarda essa informação, porque ela vai ser muito importante para nossa história, para o desenvolvimento aqui da nossa novelinha mexicana disfarçada de história da monarquia britânica. A Maria Teresa Luísa e o príncipe Edward, né, acabaram se entendendo ali aos poucos, até e brevemente ela engravidou aí da nossa queridíssima rainha Vitória. Uma coisa que eu achei bastante interessante que o livro traz é uma curiosidade sobre a questão do nascimento dos bebês reais. Que como eles poderiam ser descendentes da coroa, e naquela época não existia teste de DNA, então era necessário que quando a criança nascesse, existissem ali vários nobres da corte real presentes no nascimento da criança para constatar que a criança tivesse nascido viva e saudável, para não correr o risco da criança ou nascer morta ou nem nascer e a mãe adotar uma outra criança que não tivesse nada a ver ali com a coroa, só para garantir que aquelas mesmas pessoas ficassem no poder. Então é muito bizarro e bastante assim, falta de privacidade, né? Esse povo não conseguia nem parir sem ter gente olhando. Lembra que eu contei pra vocês que quando o príncipe Edward, ele percebeu que existiria uma corrida para a coroa da Inglaterra? Então, ele não foi o único quem percebeu isso. Então, eles eram em 13 irmãos e os outros irmãos também começaram nessa corrida pela coroa britânica. Então, eles precisavam dar herdeiros legítimos para que eles se tornassem aí possíveis monarcas. Vamos lembrar também que existia aquela regra da primogenitura e da preferência masculina. Então, os irmãos, o rei Edward, ele era o quinto da linha de sucessão,
Ele tinha aí 3 irmãos antes dele na coroa, porque o rei George IV, ele era o príncipe regente na época, né? O rei regente na época. Então ele também estava na linha de sucessão, então esquece ele. Vamos colocar que antes do próprio príncipe Edward V, existiam ali mais 3. E fora os que tinham depois dele. Se os irmãos que fossem depois da linha de sucessão dele tivessem um filho, eles passariam à frente da Vitória. Ou seja, o nascimento da Vitória foi realmente bastante triste para o príncipe Edward, que só conseguiria uma garantia legítima do seu filho como herdeiro à coroa se ele fosse um menino. E não, nasceu uma garota. Então ele estava suscetível ali que alguém assumisse essa coroa posterior a ela, simplesmente por nascer como menino. Bem, a gente já sabe o fim da história, foi a rainha Vitória quem assumiu o trono inglês, mas não foi fácil, porque essa corrida para a coroa britânica, ela foi bastante bizarra. Acho que é a palavra mais clara que eu posso dizer para vocês. Imagina que são todos parentes, né? Uma família isso aí. Isso aí não tô falando de promoção de emprego dentro da empresa onde você trabalha. Eu tô falando de uma família, seus tios, seus primos, seus irmãos, e que essas pessoas elas conspiraram contra a vida da Vitória desde que ela nasceu, para que ela não tivesse nenhuma possibilidade de se tornar rainha da Inglaterra. Tanto é que existe até alguns filmes que vão contar a história da rainha, que mesmo depois de coroada, ela sofreu diversos atentados na sua vida. Imagina você ser uma criança que cresce e se desenvolve dentro desse contexto. Eu achei isso terrível, cruel, mas ok. E daí vem uma outra característica da Rainha Vitória, que acabei admirando mais a figura dela. Ela não cresceu como uma garota extremamente feminina dentro dos moldes que se espera do gênero feminino na sociedade. Ela era uma garota, não vou dizer masculinizada, né? Mas ela era uma garota muito mais forte. Tanto é que as palavras do próprio pai falavam assim que ela estava mais para um pequeno Hércules do que para uma pequena Vênus. Vamos lembrar também que ela era uma pessoa baixa, então ela teve a vida inteira aí menos de 1,5 metro de altura. E isso era um tabu para ela, porque ela tinha uma altura assim, ela não conseguia, quando ela sentava no trono real, os pés dela não tocavam no chão. Então ela era bastante baixinha e rechonchuda. Ela lutou a vida inteira contra o ganho de peso. E as perseguições à princesa, vamos assim dizer, Vitória, começaram desde o início aí da sua vida. No batizado dela, os pais, né, queriam dar um nome também desse astronômico para ela e que continha aí a palavra Alexandrina em homenagem ao Alexandre, o Victoria em homenagem à mãe e Georgina em homenagem ao rei George. Além de uns outros nomes a mais aí que tinha no negócio. E o rei George IV, né, o rei regente, ele não autorizou que dessem esse nome para a menina, alegando que ele não aceitaria que tivesse alguma derivação do seu próprio nome no batismo dessa criança. Isso já era uma perseguição à figura da Vitória como herdeira à coroa britânica. E ele obrigou esse nome, que não era popular na Inglaterra, para que, caso ela se tornasse uma figura e realmente notável para a sucessão da coroa britânica, afinal de contas ela estava como quinta da sucessão, ela não era o nome mais provável, mas caso ela se tornasse esse nome provável, ela não tivesse a aceitação do povo inglês, uma vez que nem o próprio nome dela representava o povo inglês. E na vida particular, no Palácio de Kensington, onde ela cresceu e viveu quase que a sua vida inteira até se tornar rainha, ela foi chamada como Drina. Então, o nosso apelido carinhoso para a Rainha Vitória é Drina, que é um diminutivo de Alexandrina. Enfim, lembra que eu falei para vocês que o Edward, né, o Duque de Kent, ele era bastante progressista? Então,
Por que ele era progressista? Diferente de todos os seus irmãos, que carregavam uma futilidade muito grande e que não se apegavam às questões políticas, que estavam mais preocupados, assim como o Luís lá, o que foi decapitado na França, eles estavam mais preocupados em festas, em coisas fúteis e frívolas. Então, o Duque de Kent, ele na verdade estava preocupado com algumas discussões políticas bastante importantes para a Inglaterra do século XIX, tais como o próprio fim da escravidão no mundo, que era uma das temáticas que o interessavam bastante. Ele também era super favorável à educação pública para todas as crianças da Inglaterra, ou seja, ele já lutava por um modelo de educação público e não somente uma educação elitista. E além disso, lembra que a Inglaterra é protestante aí desde o final da Idade Média. Então, o Duque de Kent, ele era favorável a uma emancipação do catolicismo dentro do espaço inglês, ou seja, uma liberdade religiosa para os católicos dentro da Inglaterra. Então, todas essas visões que tinham uma liberdade de escolha religiosa, que favorecesse de uma forma bastante reducional da real necessidade que a Inglaterra necessitava de políticas públicas sociais no século XIX, mas ele já tinha essa preocupação com a educação popular e ainda por cima com essa batalha contra a escravidão no mundo, certamente faziam do Duque de Kent, né, o Edward aí da linha de sucessão, como uma pessoa progressista e extremamente à frente e melhor candidato, se assim fosse, para o cargo de rei da Inglaterra. Pena que esse cara pouco ficou com a sua filha e pouco pôde contribuir para a formação dela como futura rainha da Inglaterra, porque quando a Adrina tinha apenas 1 ano de idade, ele faleceu. Isso foi terrível, principalmente para a mãe, né? Para novamente viúva, a Victoria. E ela teve que passar por toda essa fase sozinha. Imagina você morar num país que você não conhece, uma língua que ela não compreendia muito bem ainda. Então, assim, a própria criação da Rainha Vitória, ela tinha uma babá, que foi uma figura bastante importante para a vida dela, que era alemã e falava com ela em alemão. Mas a formação cultural da Rainha Vitória, ela foi bastante aproximada da cultura alemã. Essa genética da família alemã, que acabou piorando quando a Rainha Vitória casou com o seu primo alemão, o Albert, na coroa britânica atual, porque a Rainha Vitória é tanto bisavó do pai da Rainha Elizabeth, e, portanto, são os reis da Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial, foi bastante problemático para a imagem da Inglaterra. A coroa, de novo, passou por um certo questionamento no início do século XX, porque imagina você estar dentro de um contexto inglês de extremo ódio aos alemães e você ter na coroa britânica muito mais alemães do que ingleses. Então, a Inglaterra teve que fazer um somebody love ali naquele contexto, para fazer com que o povo não se apegasse para questionar a coroa britânica. Isso é mostrado lá na série The Crown, logo na primeira temporada. Gente, essa mulher, ela vale a pena ser estudada, ela vale a pena ser conhecida. Vitória, eu já sou sua fã, cara. Enfim, vamos continuar isso num próximo vídeo. Beijos, tchau.